Pra que servem essas duas pequenas asas do Saci? Existem canários belgas selvagens? E quem é a fênix? Essas e outras questões respondidas em mais um vídeo do quadro Ornitólogo Responde. Eu já começo aqui com a pergunta do Leandro Salvetti. Sou de Ubatuba, São Paulo. Fui num parque e vi uma ave preta de olho vermelho do tamanho de um sabiá e que tinha um canto repetitivo, pim, 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 muito forte. Que ave será que eu vi? Olha, Leandro, pela sua descrição, talvez você tenha visto o macho da papatalca do sul, que também é conhecida como olho de fogo, que é uma ave bem comum na Mata Atlântica. E agora na primavera essa espécie canta muito na floresta, um canto que realmente chama a atenção, e é exatamente como você descreveu. André Contini. Por que o peixe frito, que também é conhecido na minha região como saci, tem uma microasa embaixo da asa dele? Seria para espantar insetos que ele se alimenta enquanto caminha na grama? E imagino que você tenha visto o maravilhoso vídeo do Ed Modesto, né? Um registro sensacional. E essas microasas são penas da álula, que é uma região da asa que é bem desenvolvida nesse grupo de aves. Os sacis conseguem esticar e recolher a álula, e respondendo à sua pergunta, não sabemos ainda ao certo por que essas aves fazem isso. A hipótese mais difundida é que quando as aves fazem esse comportamento aí, esticando as álulas, parecendo duas mãozinhas ou microasas, pode ser um comportamento associado à tática de caça, como uma forma de espantar insetos enquanto caminham. Mas também pode ser um comportamento associado ao cortejo, como se fosse uma dança de exibição para o sexo oposto. Isabelle. Oi, William. Esses dias eu estava passarinhando em um parque perto de casa e vi um passarinho pequeno e amarelo com a cabeça meio laranja, mas eu estava usando Merlin e o canário que estava na lista não piscou. Que pássaro é esse? Como assim o pássaro não piscou? Não conheço essa gíria não. Mas ó, eu vou dar um chute aqui, hein? É difícil dizer só pela descrição, pode ser até um simples canário da terra macho. Mas talvez o que você viu foi um saí canário, de nome científico Tilipops sordida, que é exatamente como você descreveu. Lembra um canário, mas tem uma cabeça toda alaranjada. Lourenço. Oi, William, parabéns pelo trabalho. Pô, obrigado. Moro no norte de Minas, região de Caatinga, e as aves que ocorrem na Caatinga mineira são as mesmas que ocorrem na Caatinga nordestina? Então, Lourenço, ó, em grande parte das espécies, sim. Para as aves não existem divisas estaduais. O que limita a distribuição delas são as barreiras geográficas do hábitat em que vivem, como diferenças locais na vegetação, no relevo, na disponibilidade de alimento. Se você analisar as espécies mais típicas da Caatinga, por exemplo, tipo João Chique-Chique, casaca de couro, corrupião, bico virado da Caatinga, você vai ver que elas ocorrem desde aí na parte mineira, onde você mora, até a porção mais ao norte do bioma, como no Ceará e no Piauí. E respondendo a sua outra pergunta, olha, queria muito, mas eu ainda não conheço o norte de Minas. Mas ainda vou conhecer, hein? Canal do Riba. Sabemos que o canário belga são pássaros de cativeiro. A pergunta é, existem canários belgas selvagens? Existe sim. Primeiro, só lembrando que canário belga e canário do reino são as mesmas aves, é a mesma espécie. Canário belga trata-se de uma variedade domesticada de uma espécie originária das Ilhas Canárias, que pertence à Espanha. Se você for hoje às Ilhas Canárias, vai encontrar a forma selvagem do canário belga, que é até comum por lá. E a forma selvagem, obviamente, é diferente. O macho é amarelo, mesclado com um cinza pardo. Apesar do canário belga ser bem parecido com os canarinhos que ocorrem aqui na América do Sul, incluindo o Brasil, essas aves não são aparentadas. Enquanto os canarinhos aqui do continente são todos da família Traupidae, o canário belga é da família Fringillidae, uma família que é representada pelos pintacilgos aqui no Brasil. Manuel Carlos. Sou novo no canal e é incrível. E eu queria saber sobre a ave fênix. Ela já existiu na Terra? De onde ela surgiu e por que só vemos em filmes e desenhos? Não, a ave fênix não existe nem nunca existiu. É uma ave da mitologia grega, que diz que a ave ao morrer entrava em autocombustão e após algum tempo ressurgia das próprias cinzas e que podia viver até 500 anos. Por isso que ela aparece apenas em filmes e desenhos. Uma ave que pega fogo e depois ressurge das
cinzas, não rola, né? É pura ficção. Ninguém sabe ao certo a origem dessa história ou qual ave pode ter inspirado a criação da fênix mitológica. É até motivo de debate entre os historiadores. Alguns acreditam que a ave foi inspirada no Grô Númida, outros sugerem o fazão dourado ou até mesmo alguma espécie de águia, mas a maioria das ilustrações que eu vejo lembra mais a aparência de um Grô. Pergunta do Lucas aqui na conta da Sandra Regina. William, o cardeal do Nordeste ou galo de Campina já foi registrado aqui em Sorocaba? Sim, já foi sim. Na verdade, existem registros de cardeal do Nordeste em quase todo o estado de São Paulo, além do leste e norte do Paraná. E isso ocorre, gente, porque nas últimas décadas essas aves foram introduzidas no Sudeste e outras acabaram fugindo de gaiolas. Aí o cardeal do Nordeste, que até então não existia nessas regiões, passou a ser comum. É uma espécie muito visada no tráfico de aves silvestres. Blue Produções. O ninho artificial dos tuiuius deu certo? Deu certo sim. Bom, para quem não sabe, essa é uma história que eu já contei aqui no canal. Anos atrás, um casal de tuiuius tinham construído um ninho numa árvore, no Ipê Roxo, se eu não me engano. Ficava às margens de uma rodovia, na rodovia que ia para Corumbá, no Mato Grosso do Sul. O ninho nessa árvore ficou tão famoso que a árvore se tornou patrimônio paisagístico de Corumbá. Porém, com os incêndios de 2019 e 2020, a árvore pegou fogo e o ninho foi destruído. Mas essa é uma história que teve um final feliz. Pesquisadores da Embrapa e do Instituto Arara Azul, em parceria com a Energisa, desenvolveram um ninho artificial bem interessante. E os tuiuius gostaram do novo ninho, que ficava no mesmo local. E recentemente vimos até que eles se reproduziram nesse novo ninho. E hoje, se você passar por essa estrada que vai em direção a Corumbá, durante o período reprodutivo da espécie, você pode até ver os tuiuius no ninho. E felizmente, as queimadas recentes não atingiram o local onde está o ninho. MM Produções. Além do quero-quero, existe alguma outra ave brasileira que pode nos atacar para proteger o ninho? Ou se existem, existem muitas. Centenas de espécies de aves podem atacar as pessoas para proteger o ninho, especialmente aquelas espécies territoriais e defensivas no período reprodutivo. Até um inofensivo suiriri pode realizar voos rasantes e vocalizar freneticamente quando nos aproximamos demais de um ninho ativo. A questão é que a maioria das aves tenta nos intimidar, mas não há muito que elas possam fazer para impedir. Elsa, é verdade que quando um pássaro fica idoso, os outros mais jovens alimentam eles? Eu e meu esposo amamos o canal e começamos a passarinhar. Pô, que legal, hein? Então, isso daí é falso, tá? É mentira. Eu até tenho um vídeo aqui no canal que eu explico essa história. Eu não lembro qual que era o vídeo. Mas assim, é que a galera pega vídeos de passarinhos alimentando filhotes de cuco, que é uma ave parasita de ninhos que costuma ser maior que os próprios pais adotivos e acaba criando essa história de pássaro idoso. Flávia Fernandes. Com frequência me deparo com anus pretos pousados em locais de lixo, tanto nas cidades quanto na natureza. Então eu queria entender o porquê dessas aves serem atraídas pelo lixo. Então, Flávia, o anu preto é uma ave oportunista e essencialmente carnívora que aprende rapidamente a aproveitar as oportunidades de caça de um local. Provavelmente eles estão frequentando esses locais com lixo em busca de comida, insetos e outros pequenos animais que vivem ali e fazem parte de sua dieta. Às vezes pode ser até a presença de algum outro material orgânico, como frutas meio apodrecidas, já que essas aves também comem frutas. Malcolm Tux pergunta aqui sobre o socoboi. Quais são os nomes do socoboi nos países vizinhos? Então, Malcolm, praticamente todos os países vizinhos chamam o socoboi de garça-tigre colorada ou garça-tigre castanha, e no inglês é a mesma coisa. Na Argentina e Paraguai eles chamam de rocó colorado, que lembra um pouco o nome em português. E na Venezuela, já traduzindo, ele é chamado de pássaro-vaca, por causa da vocalização. Agora eu deixei por último aqui a pergunta do Wesley, que é uma pergunta um pouco mais técnica. A distinção entre águias e gaviões tem valor taxonômico? Existe algum clado monofilético dentro de Aciptride que inclui todas e apenas as águias e um outro que inclui somente os gaviões? Então, não, as águias não formam um grupo monofilético, pois elas agrupam diferentes linhagens dentro da ordem Aciptriformes. De acordo com a classificação tradicional, que é usada em obras clássicas como Raptor of the World, Ferguson Lee
Christian, da Peregrine Fond, coisa assim, as águias incluem todas as espécies pertencentes aos clados Cerchetini, Aquiline, Arpini, Alietini e Pandionini. Ou seja, todas as aves desses clados são chamadas de águias, mas como eu mencionei, elas vêm de linhagens bem diferentes. O próprio grupo Aves de Rapina também não funciona muito bem se pensarmos em termos taxonômicos, pois também agrupa clados de diferentes linhagens. Por exemplo, os falconídeos pertencem à linhagem bem distante dos aciptrides, e ambos estão bem distante das corujas, dos estrigídeos. Mas esses clados têm em comum uma série de características físicas e comportamentais que definimos como pertencentes às aves de rapina. Espero que você tenha aprendido um pouco mais com o Planeta das Aves. Se você quer fazer alguma pergunta para o próximo vídeo desse quadro, use a hashtag OrnitólogoResponde aqui nos comentários. E se você não é inscrito no canal, mas gosta de aves e natureza, se inscreva, pois o Planeta Aves é um canal especializado no assunto com vídeos toda semana, tá bom? Então é isso, gente. Agradeço aqui a audiência de sempre e até o próximo vídeo.